Então tá bom. Nós vamos para um exercício que ele não é de plano inclinado, mas ele vai trazer a mesma coisa do plano inclinado, porque eu vou ter que decompor a força, que é o que a gente acaba fazendo demais lá no plano inclinado. E aqui você vai decompor a força não porque o corpo está num plano inclinado, mas porque a força é aplicada inclinadamente em relação ao movimento do corpo. Então veja, o cara puxa o corpo, como você pode ver pelo desenho, formando um ângulo θ, que o enunciado diz que é de 60 graus. Então ele não puxa o corpo na horizontal, mas o corpo se move na horizontal. Então, peraí. Então não é a força F que acelera o corpo. É a componente horizontal da força F que vai acelerar esse corpo. Tá certo? Tá? Vamos ler o enunciado? Diz assim, ó, o bloco da figura é puxado por uma força de 10 newtons que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Desconsiderando a existência de atrito, sendo a massa do corpo 5 gramas e G igual a 10 metros por segundo, A calcula a aceleração horizontal adquirida pelo corpo. Aceleração horizontal. Então, eu vou decompor a força para achar a componente horizontal dela. E é ela que vai gerar a aceleração horizontal, a aceleração do movimento. Letra B, calcula a força normal. Bom, a força normal, se você não lembra, é a força de reação quando você apoia um corpo numa superfície. Tá? Quando não tem nenhuma outra força, essa normal é igual ao peso ou é igual à componente do peso se está num plano inclinado. Acontece que aqui, já que eu vou decompor essa força e ela tem, então, uma componente horizontal, ela vai ter uma componente vertical. Então, ela vai se somar junto com a normal para igualar o peso. Tá? Então, a normal não vai ser igual ao peso, a normal vai ser menor que o peso do corpo. Tudo bem? Mas a gente vai discutir isso então melhor na letra A, na letra B, aliás. Vamos começar com a letra A. Vamos por ordem. Questão de ordem. Está aí a tabela de seno e cosseno, que a gente vai usar. Você não precisa decorar, mas lembra que a gente cantou uma musiquinha lá para você fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, né? Só que você tem que fazer nessa ordem aqui, ó. 30, 45, 60 e começar no seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Claro, se for raiz no 1, não vai dar em nada, né? Tá? Então, nesse exercício, por exemplo, a gente vai usar o ângulo de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que uma boa aproximação é 0,87. E cosseno de 60 é 1 sobre 2, que dá exatamente 0,5. Então, a gente pode usar direto esse decimal aí. Tudo bem? Bom, tá aqui a figura. Então, como eu havia dito, a gente vai decompor essa força F. Por quê? Porque quem confere a ela a aceleração horizontal é a componente horizontal dessa força F. Tá bom? Que horrível, né? Meu Deus. Vamos tentar diferente aqui, ó. Fazer com verde. Ó, que nós vamos chamar de fx. Por que chamar de fx? Porque lá no plano cartesiano, lembra do eixo x, que ele é horizontal? Então, aqui essa força horizontal a gente chama de fx. Então, essa componente fx é que vai acelerar o corpo. Tá certo? É ela que vai acelerar o corpo. E eu vou ter uma componente Fy aqui na vertical para cima, que vai ajudar a normal a equilibrar o peso. Então, a normal não vai ser igual ao peso, ela vai ser menor do que o peso. Porque vai ter o peso para baixo e vai ter também, além da normal, já vai ter uma Fy para cima. Então, a normal não vai precisar igualar o peso, tá bom? Mas como eu disse, a gente discute isso melhor na letra B. Ok? Então, como que a gente faz a decomposição? Usando o seno e o cosseno. Por que que a gente usa o seno e o cosseno? Bom, como a gente tem dito, olha, o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, né? Essa medida aqui, ó, é a mesma, tem que ser a mesma fx, tá bom? Fy, aliás, tudo bem? Então, eu formo aqui um triângulo retângulo. E o seno e cosseno, ele justamente é a relação entre catetos e hipotenusa num triângulo retângulo. Então, o cosseno, senhores e senhoras, ele é definido como o cateto adjacente por hipotenusa. E o que é cateto adjacente? É o cateto que forma o ângulo. Então, nesse caso do ângulo θ, o cateto adjacente dele é o fx.
porque ele está formando o ângulo junto com a hipotenusa. Então, claro, se eu quero descobrir o cateto adjacente, é só multiplicar a hipotenusa, ó, passa a hipotenusa multiplicando, multiplica pelo cosseno do ângulo. No nosso caso aqui, quem é o cateto adjacente? Fx. Então, quem é fx? É f cosseno de θ. Grava isso aí, tá bom? Tudo bem? E para responder a letra B, a gente vai precisar do Fy. E o Fy vai ser determinado pelo seno. Por quê? Porque o seno ele é definido como a relação, a divisão do cateto oposto por hipotenusa. Quem é cateto oposto? Cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo, ou seja, é aquele que não está formando o ângulo. Então, para este ângulo θ, o Fy é cateto oposto para o ângulo θ, que está ali, né? Se o ângulo fosse outro, se o ângulo fosse esse, aí o Fx passa a ser cateto adjacente, mas eu estou falando do θ. E se eu quero cateto oposto, é fácil, ó. É só eu passar a hipotenusa multiplicando o seno do θ. Quem é cateto oposto para nós? Cateto oposto para nós é Fy. Então, Fy é F, que é a hipotenusa, pelo seno do θ. Tá bom? Então, grava essa informação aí, porque depois a gente vai usar e não vai dar para voltar nesse slide. Só vai para frente aqui, tá bom? É que nem o Brasil, essa apresentação aqui. Só para frente, né, Brasil? Brasil, ziu. Bom, seria, né? Vamos lá. Então, vamos resolver a letra A. A letra A pede a aceleração horizontal do corpo. Vou mudar de cor aqui. A aceleração horizontal. Então, eu vou achar a força resultante na horizontal, fazer massa vezes a aceleração horizontal. Então, essa força resultante na horizontal, como só tem ela, é o próprio Fx. Então, Fx vai ser igual a massa vezes a aceleração horizontal. E quem é Fx? É F seno θ. Aliás, cosseno θ. Tá? Como eu disse, não dá para voltar lá, mas a gente acabou de deduzir que é F cosseno θ. Ok? Aí, todas as outras informações eu tenho, exceto a aceleração, então é só substituir e isolar a aceleração. Se está com dúvida, volta lá no enunciado, mas ó, o valor da força F é 10, o cosseno, o ângulo é 60, a massa do corpo é 5, a aceleração é quem eu quero. Cosseno de 60 é 0,5. Então vai ficar assim, 10 vezes 0,5 é igual a 5 vezes a aceleração horizontal. Tudo bem? Então vai ficar 10 vezes 0,5 dá 5, igual a 5 vezes A. O 5 que está multiplicando o A, ele vai para o outro lado dividindo. 5 dividido por 5 é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, a aceleração na horizontal. Tá? Então, quem acelera o corpo na horizontal, na verdade, é o Fx. O Fx vale 5, ó. 10 vezes o cosseno vale 5. Então, a aceleração do corpo é 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Letra B. Então, galeres, na letra B, o que vai acontecer? Ele pede a normal. Então, veja só, desenhar o diagrama de fase é sempre muito... Diagrama de fase é ótimo, né? Desenhar o diagrama é sempre muito importante, diagrama de forças. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o corpo apoiado numa superfície horizontal. O peso, então, está sempre na vertical para baixo, tá? Oh, apaguei tudo. Mas sou um gênio, hein? Ó, superfície. Vamos fazer melhor isso aqui. Vou fazer mais aqui, ó. Então, eu tenho a superfície horizontal, o peso na vertical para baixo. Tá? Se não tivesse a força F, a normal seria igual ao peso. Tá? Porque estamos numa superfície horizontal. Mas o que acontece? Lembra que tem a força F. E a força F vai ter uma componente na vertical chamada de Fy. Então, a força normal, que também é a reação da superfície, também na vertical para cima, já que o peso está para baixo, ela não vai ser igual ao peso, porque ela não precisa se tornar igual ao peso. A superfície não precisa reagir com o mesmo valor da força-peso, porque já tem o Fx que ele vai descontar uma parte do peso. Entende?
O que é normal tem que fazer, gente? É normal tem que zerar a força resultante. Então, se só tem o peso, ela se iguala com o peso, como são opostas, dá zero. Mas ali já tem o peso e tem alguém puxando ele para cima. Então, a superfície não sente todo o peso do corpo. Tá? É como se você colocasse a mochila em cima da cadeira, mas fica segurando ela para cima. Então, a cadeira não vai sentir todo o peso, então ela não pode reagir com todo o peso. Ela só vai sentir uma parte, porque parte já é descontada pelo FY. Então, uma maneira muito elegante da gente escrever isso seria dizer que a força resultante tem que ser zero e que, por causa disso, se eu somar o vetor FY mais o vetor força-peso mais a normal, tem que dar zero. Tá? Agora, são vetores que têm a mesma direção, direção horizontal, certo? E eles têm sentidos opostos. Dois estão para cima, um está para baixo. Não consigo apagar essa porcaria ali. Dois estão para cima, um estão para baixo. Então, eles vão ter que ter sinais opostos. Quem você vai chamar de positivo e quem você vai chamar de negativo aqui tanto faz, né? Porque a ideia é que dá zero, então eles vão se igualar, né? E não vai dar valor nenhum, o resultado não vai dar positivo ou negativo, vai dar zero. Tá? Então, o que eu vou fazer? A única coisa que eu tenho que se ligar é que FY tem que ter o mesmo sinal que a normal, ó. Então, FY positivo, normal positivo. E o P que está no sentido oposto negativo. Se tu quiser inverter, beleza. O P positivo, FY e normal negativo. Tá? FY e normal tem que ter o mesmo sinal e elas têm que ter sinais opostos ao do peso. Tá legal? Então, com isso aqui, eu posso encontrar quem é normal. Ó, passo para lá o FY, o peso vai positivo e o FY vai negativo, porque eu mudei o lado de sinal de igual. Então, claro, normal é a diferença entre o peso menos o PY. Ou seja, o que o PY não conseguiu tirar do peso, sobrou para normal para ela tirar. Tá certo? Faz todo sentido dentro daquilo que eu estava explicando para vocês. Então, normal vai ser o peso. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Menos. Quem é FY? Não lembro mais. Volta lá no slide. Volta lá. Tá? O FY é o F seno θ. Tá legal? Certo? Então, a normal vai ser igual a massa do corpo, que é 5, vezes a gravidade, que é 10, menos o F, que é 10, vezes seno de 60. Seno de 60, uma boa aproximação é 0,87. Então, vai ficar assim, 5 vezes 10, 50, 10 vezes 0,87, menos 8,7, fazendo essa subtração, isso aí vai dar 41,3 newtons. Tá? Então, a normal, como eu já havia cantado a bola, ela é menor do que a força-peso. Tá? Por que ela é menor? Porque ela já teve ajuda ali do Fx, né? Fy, perdão, que está para cima. Então, ela não precisou se igualar completamente a força-peso. Tá bom? Legal, legal. Então, vamos para os dois últimos exercícios, que agora sim tratam de plano inclinado, como eu já falei para vocês, né? Ainda sem atrito, né? Ainda sem atrito, não estudamos ainda o plano inclinado com atrito. Tudo bem? Exercício de número 5 diz o seguinte. A figura a seguir mostra um corpo de massa igual a 20 kg sobre um plano inclinado sem atrito que forma um ângulo θ com a horizontal. A intensidade da força F fará com que o corpo subir o plano com a aceleração constante de 2 metros por segundo Bom, tem muitas coisas interessantes aqui. Muitas coisas interessantes. Uma delas é a gente se ligar que ele não deu o valor do ângulo. E que não me importa também quem é o valor do ângulo, porque ele deu como dado do problema o valor do seno e do cosseno do ângulo. Tá? Então, na real, dane-se quem é o ângulo, não preciso saber quem é o ângulo. Eu tenho o valor do seno, o seno é 0,6, o cosseno é 0,8, eu substituo na equação, multiplico e acabou. Por isso que eu disse para vocês, eu falei assim, gente, olha, não se preocupem com seno e cosseno. Em geral, ele vai ser um número que você vai usar para multiplicação. Só isso. Tá certo? Bom,
Outra coisa muito interessante aqui, ele está dizendo que o corpo está subindo com a aceleração de 2 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma força resultante que não é zero. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Se eu gerei uma aceleração nesse corpo, então eu tenho uma força resultante que não é zero. Que eu posso, inclusive, calcular quem é essa força resultante. Eu tenho a massa aqui do corpo, só fazer força resultante é massa vezes aceleração. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Agora, percebam que essa aceleração é tangente ao plano, né? Paralela ao plano. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Estudar quem são as forças que estão atuando ali, que não é só a força F, né? Se fosse só a força F, só multiplicar 20 por 2 dá 40 newtons. Não é isso, né? Embora tenha a resposta à letra D 40, não é 40. Tudo bem? Por quê? Vamos para o diagrama de força. Opa, diagrama de força. Então, veja. Eu tenho a força F paralelo ao plano puxando ele para cima. Mas eu sempre vou ter o quê? O peso. E o peso, ele é sempre vertical para baixo. Por causa disso, quando eu estou num plano inclinado, o que vai acontecer? Eu vou ter duas componentes do peso que vão interferir no movimento. A PY, que é perpendicular ao plano, e ela é igual em módulo à força normal, tá? Que na nossa situação aqui, como não tem atrito, gente, ó, essa PY e a normal a gente não vai usar nesse caso aqui, tá? A gente vai usar quando tiver atrito. Tudo bem? Só que eu tenho também uma outra componente da força-peso que tenta fazer o bloco descer o plano, que é a componente Px, tá? Então, se a gente olhar paralelo ao movimento do corpo, eu tenho duas forças. F puxando ele para cima e o Px puxando ele para baixo. Então, a força resultante paralela ao plano, vai ser F menos Px. Certo? F menos Px. E eu já sei que o resultado disso tem que dar 40. Então, se eu descobrir quem é Px, eu posso descobrir quem é F. Tranquilo? Certo? Então, quem é Px? Bom, decomposição dos vetores. Ó. Sempre que eu estiver num plano inclinado, o ângulo de inclinação do plano é o mesmo ângulo de P entre P e PY, o ângulo θ. Então veja que o PY ele está adjacente ao ângulo, ele forma o ângulo com o ângulo. Então o PY é P cosseno θ, tá? Porque o cosseno é o que trata do cateto adjacente, né? Então, o PY ele não está com θ, não está com θ aqui, ó. Então, é P cos θ. Está cos θ aí, o PY está cos θ. E o PX é o cateto oposto, ó. Tá? Então, ele está sem o θ, seria essa medida aqui, ó. PX. Seria esse cateto aqui. Então, PX é P sem θ, né? Já que ele é o cateto que não forma o ângulo junto com a hipotenusa. Tá? A hipotenusa é o peso do corpo, que é a massa desse corpo aí é 20 quilos, né? Disse o enunciado. Então, o peso é 200 newtons vezes o seno. O seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. São dados do problema. Dúvida, volte lá no slide. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o PY a gente não vai usar, tá bom? Nesse exercício aqui, porque não tem atrito e porque ele não pediu a normal. Se pedisse a normal, é igual ao PY, que é P cosseno. Tudo bem? Então, vamos lá descobrir quem é o valor da força F. Então, veja só. Deixa eu trocar a cor dessa caneta para ficar mais destacado. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante, paralelo ao plano, vai ser F menos Px, igual a massa que eu tenho vezes a aceleração que eu também tenho. Tudo isso eu tenho. Tá? Então, eu vou descobrir quem é F. Por quê? Porque eu sei quem é o Px, é P, e o P é massa vezes gravidade. Eu sei quem é o seno, que é 0,6. Eu sei quem é a massa, que é 20. Eu sei quem é a aceleração, que é 2.
Então, se nós substituirmos tudo isso, vai ficar como única incógnita o F. Vamos lá. P, quem é P? É massa vezes gravidade, ou seja, 20 vezes 10. O seno do θ, está lá no enunciado, é 0,6. Ele não deu o θ, mas disse que o seno é 0,6. A massa do corpo, 20. A aceleração com que ele sobe o plano, 2. Certo? Então, olha aí. Tudo é um número, é só multiplicar isso, isolar o F e a gente vai encontrar o valor do F. Tudo bem? Ó, vamos lá. F menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0, aliás, 200. 200 vezes 0,6, 120. E 20 vezes 2, claro que dá 40. Tá? Então, veja só. Esse aqui é o Fx. 120 é o Fx. É o Px, perdão. A diferença entre o Px e o F tem que dar 40, porque é a força resultante, né? Tá certo? Então, é claro que a minha força F nada mais é do que o 40 mais 120. Ó, passei o menos 120, foi para lá somando. É claro que a minha força F é 160 newtons, tá? 160 menos 120, que está puxando para baixo, a força resultante 40. Força resultante de 40 num corpo de 20 kg, aceleração de 2 metros por segundo. Fechou? Fechou. É isso aí. Show! Certo? Então tá bom. Então vamos para o último, mas não menos importante, exercício. Aqui, veja só, a gente tem uma situação que é diferente, que vale muito a gente comentar, que é o seguinte. No exercício anterior, a gente falava de um corpo que subia o plano aceleradamente. Então, a força resultante não era zero. E aqui eu vou falar de qual é o valor da força para que o bloco suba em MRU. O que é um MRU? É um movimento onde a aceleração é zero. Poxa, mas se a aceleração é zero, qual que é a massa do corpo? Massa do corpo, 2 kg. Bom, se a aceleração é zero, vai ficar 2 vezes zero. Qual o valor da força resultante? Zero. Tá? Então, aqui tem um segredo, né? A força resultante é zero para que ele suba em MRU, ou para que ele ande em MRU. A força resultante sempre tem que ser zero. Tá? Aliás, vamos voltar lá na primeira lei de Newton. Todo corpo está em repouso, fica em repouso, ou todo corpo que está em MRU, fica em MRU. A menos que haja uma força resultante diferente de zero. Ou seja, para ele se mover em MRU, para ele subir ou descer, tanto faz. Aqui está falando que ele vai subir. Mas como não tem força, ele pode subir ou pode descer. Em MRU, força resultante tem que ser zero. Tá? Então, lembra que para ele se mover em MRU, não precisa de força. Ele pode se mover por inércia. Pode estar subindo, pode estar descendo. Então, qual é o grande lance dessa questão aqui? A força resultante tem que ser zero. Então, se no outro ele subir aceleradamente, e a diferença entre a força que puxava ele para cima e o Px que puxava ele para baixo era igual à força resultante, aqui a força que puxa ele para cima tem que ser exatamente igual ao Px que puxa ele para baixo. E aí a força resultante vai dar zero. E ele vai subir em MRU. Ok? Ó, olha o que diz o enunciado. Um corpo de massa MA igual a 2 kg encontra-se num plano inclinado, conforme mostra a figura, sendo puxado por uma força F. Desprezando a existência de atrito, calcule o valor da força F para que o bloco suba em MRU e a letra B, o valor da força normal da superfície do plano. Tá bom? Então, veja só. Vamos para o diagrama de forças. Então, tá aí a força F puxando ele para cima. Já está ficando craque nisso, ó. O peso na vertical para baixo. O PY aqui. E o PX puxando ele plano para baixo. Tá? Na direção paralela ao plano, puxando para baixo. Tá? PX. O ângulo de 30 é o mesmo ângulo de 30 aqui. Então, o PY que compõe o ângulo, que é adjacente ao ângulo, PY vai ser P cosseno de θ, porque ele está com o θ. Tá? E o PX, que é a mesma medida desse aqui, ó. PX é P sem θ. Tá bom?
Quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é 0,87. Tá? E o seno de 30? O seno de 30 é 0,5. Tá bom? Depois, na dúvida, você volta lá na nossa tabelinha. Então, veja, para responder a letra A, qual o valor da força F para ele subir sem aceleração? F tem que ser igual a Px. Ó, porque o F puxa para cima e o Px puxa para baixo. Se ele tivesse aceleração, F menos Px é igual a força resultante. Mas aqui, como não tem aceleração, como não tem MRU, a força resultante é zero. Tá legal? Então, F vai ser igual a Px. Certo? Ó, como ele está em MRU, força resultante é zero, ok? Então, paralelamente ao plano, no sentido do movimento, na direção do movimento, eu tenho duas forças. A força resultante vai ser F menos Px. E se isso aqui tem que dar zero, é claro, é porque F é igual a Px. A matemática nos ajuda a entender isso. Passa o Px para lá, vai ficar positivo. F é igual a Px. A letra A pergunta justamente isso. Quem é F, né? Então, tudo isso aqui, nós estamos respondendo a letra A. Quem é F? F é igual a Px. E quem é Px? Bom, eu sei. Px é P sem θ, porque, lembra do desenho lá? Px está sem o θ. E quem é P? Peso é massa vezes gravidade. Então, a força F é igual ao Px, é massa vezes gravidade, vezes seno de θ. Dados do problema. Está na dúvida, volta lá no enunciado. Ó, quem é o M? O M é 2. A gravidade, ele não falou nada, vamos usar como 10. Seno de θ. Como o ângulo é 30 graus, seno de 30 é 0,5. Tudo bem? Então, a força F vai ser igual a 2 vezes 10, 20, 20 vezes 0,5, 10 newtons, tá? Então, esse é o valor de Px também. Então, o valor da força F. Se ele vai andar nesse bloco, seja para cima, seja para baixo, em MRU, é porque essa força que puxa ele tem que haver uma força para cima puxando ele de 10, porque vai equilibrar o Px que está puxando ele para baixo, também com 10. Tudo bem? Legal? Então, letra B, normal. Bom, gente, de boa, cara. Aqui, a normal, ela vai ser igual ao Px, Py, perdão, né? Ó, o Py está aqui, e aí a força normal é a reação do apoio, então a força normal está aqui. Tudo bem? Tá? Então, elas são iguais, o corpo não está se movendo na vertical, então a normal é igual a Px. Normal é igual a Px e, aliás, Py, falei errado, normal é igual a Py. E quem é Py? É P cosseno de θ, né? Porque ele está formando aqui, ó, junto com a força peso que está para baixo, está formando 30 graus. Aqui está o Px que está 100. Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Certo, Roberto? Então vamos lá. Quem é o peso? É massa vezes gravidade vezes cosseno de 30 graus. Então vai ficar assim: 2 vezes 10 vezes 0,87, que é o cosseno de 30. Se você não lembra, volta lá na tabelinha, tá bom? Então, 2 vezes 10, 20. Aqui eu posso ir lá, brulha de grau, vai com K2, vem 1, 17,4 newtons é o valor da força normal. Eu tenho dito para vocês, aqui a gente encerrou o exercício, tá? Estamos praticamente encerrando a nossa aula. Eu tenho dito para vocês que a força normal ela vai ser importante quando a gente tiver a força de atrito. Por quê? Porque a força de atrito ela vai depender da força normal. O que é a força de atrito? É uma força sempre contrária ao movimento. Então, veja. Se tem uma força F puxando esse corpo para cima e ele está subindo o plano, o atrito vai sempre tentar impedir o movimento. Então, o atrito vai estar aqui, ó, tentando fazer ele descer. Tá? E essa força de atrito, que a gente chama de FAT, ela vai depender da força normal. Então, imagine a mesma situação desse exercício, mas tendo atrito, o corpo subindo em MRU,
Então, o nosso diagrama de forças aqui ele vai ficar diferente. Ó. Força resultante tem que ser 0, mas agora eu tenho 3 forças. Uma subindo, vou chamar de positiva F, e 2 descendo, Px menos a força de atrito. Se ele está em MRU, vai ter que dar 0. Se ele está subindo em aceleração, o resultado dessa soma tem que dar a força resultante que gera a aceleração que ele tem. Tá certo? Vamos ao exercício número 7. Vamos fazer o 7, gente. Vocês aguentam aí? Fazer o 7, a gente termina. Pode ser, por favor? Vamos lá? Ó, é o seguinte. Um corpo de massa igual a 800 gramas desce um plano inclinado de 30 graus sem atrito. Determine a aceleração do corpo. Senhor, cadê o desenho? Ah, não tem, irmão. Mas não podemos fazer aqui. Você gosta do desenho? Ó, plano inclinado de 30 graus. Tá aqui o corpo descendo. Ah, ele está descendo. Por que ele está descendo? Porque o peso puxa ele. Na verdade, é o PX que puxa ele, né? Não é o PX? Ó, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Oh, senhor. Ó, então eu tenho o peso na vertical para baixo sempre, o PY que comprime ele contra a superfície, inclusive o PY é igual a normal. A normal vai ser bem importante para nós quando a gente for calcular a força de atrito, tá? Normal. E o PX é o que puxa ele para baixo, é o que acelera ele, tá? Se PY e P e normal são iguais, a força resultante na horizontal, força resultante na horizontal, na vertical, perdão, é 0, gente. Então, é como se só tivesse uma única força puxando esse corpo para baixo. Que força é essa? Adivinha? PX, tá? Então, PX. PX. Se o ângulo aqui é 30 graus, ó, ele é o mesmo ângulo entre P e PY, então é o mesmo esqueminha que eu fiz aí para vocês. PX vai ser P seno. Tá? Por quê? Porque o PX está sem os θ. Show? Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração, só que a força resultante é uma só, é só Px. Tá bom? E quem é Px? Você pode calcular o Px separado ou você pode calcular o Px aqui, ó. Px é P sem θ. A massa é 800 gramas, que a gente tem que converter para quilo, tá? Então, vamos fazer assim. Opa! Vamos fazer aqui, ó. Massa, 800 gramas, dividido por 1.000. Massa em quilo, 0,8 quilogramas. Então, eu vou descobrir qual é a aceleração com que ele desce. A aceleração, né, tangente ali o plano, né? Porque é o Px puxa ele tangente. Então, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do Px. Lembra-se disso. A aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Fechado, irmão? Fechado, Thiago. Não rimou, não, né? Então tá. Quem é P? É o peso. Ai, meu Deus, quem é o peso? Peso é massa vezes gravidade, gente. Calma, ó. Peso é massa vezes gravidade vezes o seno. Pode já trocar o seno por um número? Pode, tá? Fica até mais, vocês vão ficar até mais felizes se fizerem isso. Tá? Então vamos lá. Quem é a massa? Opa, voltando. Quem é a massa? 0,8 em quilos. A gravidade usamos 10. Quem é seno? O seno de 30. Aqui, ó. Seno de 30, 0,5. Beleza? Quem é a massa? 0,8. Quem é a aceleração? Quem eu quero? Tá? Continuemos no próximo slide. E não tem próximo slide. Então vamos continuar aqui. Ó. Tá? Então, ó. 8 vezes 10, 8. Vezes 0,5 e não 5. Cuidado aí. Dá 4. Vezes 0 igual a 0,8 vezes A.
Passo 0,8 dividindo, fica 4 dividido por 0,8 é igual a... Isso aqui dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ok?